exatamente em Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. É uma passagem que vai terminar naquela primeira que nós lemos. Eu não sei se eu vou acompanhar até lá, mas vamos ver onde nós chegamos. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas promessas. Agora vamos lá no versículo 29. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Amém, irmão Jesus? Esse homem bem-aventurado, porque nasceu numa família de estirpe, rica, era um príncipe. Esse homem é bem-aventurado porque fazia parte do povo de Israel, o único povo santo e santificado na presença do Senhor. Esse homem bem-aventurado porque sabia o que pedir a Deus, até porque não precisava de mais nada. Esse homem bem-aventurado porque humilhou-se perante a Jesus, se ajoelhando, porque entendia que Jesus era aquele que poderia lhe dar entendimento das coisas eternas. E perguntou a Jesus a pergunta mais correta que todo homem precisa fazer. A pergunta mais correta que todo homem precisa fazer é dizer: Senhor, o que farei para entrar na vida eterna? Então esse homem, ele tem um roteiro excepcional, porque muitos vieram a Jesus, se prostraram a Jesus, clamaram a Jesus, pedindo coisas terrenas, físicas. É errado? Não. É errado pedir pelo seu criado? Não. É errado pedir pela sua filha? Não. De maneira nenhuma. É errado pedir para que seja limpo da lepra? Não. É certo. Mas é instinto humano pedir as coisas imediatas e as coisas que incomodam, as coisas que precisam ser mudadas imediatamente. É muito sério isso, mas é a verdade. E Jesus deu vista aos cegos, curou o servo do centurião, curou a filha da mulher que veio a ele como uma cachorrinha pedir as coisas para a sua família. Uma cachorrinha no bom sentido, foi ele mesmo que falou isso, mas porque ela veio para pegar migalhas. Ela não entendia que Jesus, ele era o rei
de Israel e veio para os príncipes. Ela entendia isso, mas não entendia que Jesus é muito mais do que ser rei de Israel. E aí ela se humilhou a ponto de querer as migalhas do rei de Israel. Então, nada disso é errado, o imediato não é errado. Mas esse homem veio pedir algo para frente. Por quê? Primeiro, porque não precisava nada de imediato. Tinha tudo. Tinha amigos, tinha dinheiro, tinha saúde, tinha instrução religiosa, tinha tudo. Mas ele não deixou de pedir o certo. Quando ele fez essa solicitação, Jesus deixa claro que ele fez essa solicitação porque ele queria muito do que ele já tinha. Ele queria uma vida eterna do que ele já tinha. Então ele deve ter pensado: eu vivo tão bem, eu sou tão abençoado, eu sou tão conhecedor das coisas de Deus, que eu quero saber se o que eu tenho aqui já é suficiente para a vida eterna. E aí ele veio: bom mestre. A primeira coisa que Jesus fala é exatamente: bom, por quê? Não há nenhum bom a não ser Deus. Já começa dizendo: você não pode fazer nada para a vida eterna, porque você não é bom. Você não consegue chegar à vida eterna porque você não é bom. Eu hoje estou aqui porque eu me fiz também homem, carne e osso, como todos os homens que não são bons, e eu me fiz assim, para que eu pudesse ser útil a Deus, sem errar. Então, quando ele fala isso, ele diz as regras da religiosidade. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com regras de religiosidade, com coisas que a gente toma para a nossa vida como se fosse o centro da vontade de Deus, como se fosse o chamado de Deus para as nossas vidas. Ser exatamente religioso, ser exatamente aquilo que a gente é instruído pela palavra ou pelo ensino da lei. Aí eu quero dizer uma coisa para você: a gente às vezes precisa mais do que ser religioso. Às vezes a gente precisa mais do que um crachá de igreja. Às vezes a gente precisa mais do que uma unção de ministério. Às vezes a gente precisa mais do que uma unção de cântico, de hino. E é isso que Jesus queria falar para aquele homem: você precisa mais. Você precisa ter algo a mais. E aí, Jesus, preste bem atenção, que é muito importante você entender que Jesus o amou e falou. Por que deixou claro que Jesus o amou e falou? Porque em momento nenhum, preste atenção numa coisa, em momento nenhum, Jesus fala nada para você virar as costas para ele. Em momento nenhum, Jesus fala porque te rejeitou. Fala porque não está mais aguentando o teu comportamento. Fala porque não está aguentando mais a tua baboseira perante ele. Jesus sempre, quando fala de mudança, ele te ama e quer edificar mais um degrau na tua vida espiritual. Ele quer edificar mais um pouquinho na tua vida espiritual. E aí ele amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens. Vende, dá aos pobres e segue, e terás um tesouro no reino dos céus. Agora eu te faço uma pergunta: se ele falasse exatamente dessa forma, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, segue-me, e terás um tesouro no reino dos céus. Porque em verdade te digo, ninguém há que tenha deixado casa,
ou irmãos, ou irmãs, ou pais, ou mães, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Olha só, irmãos, se ele fala isso para aquele jovem, antes daquele jovem ficar triste e virar as costas, aquele jovem teria ali uma esperança de continuar 100 vezes mais rico do que era, e ainda ganharia o reino dos céus. Mas Jesus poupou essa informação, ele não deu essa informação, ele só falou que ele terá um tesouro no reino dos céus. Deu para entender que aquele jovem, se ouve que ele poderia ter a chance de ganhar 100 vezes mais do que ele estava dando por causa da obediência a Jesus, aquele jovem talvez: vou confiar no Senhor, acredito no Senhor, vamos ver onde é que vai dar isso, vou vender tudo e vou dar aos pobres. E onde é que o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor vai para eu seguir o Senhor? Mas a sua promessa está guardada, eu vou ter 100 vezes mais aqui nessa terra. Será que era isso que Jesus queria daquele jovem, quando ele propôs isso para aqueles que já o tinham abandonado? Que foi Pedro que perguntou: Senhor, e nós que tudo deixamos? Veja bem, nós que vamos deixar tudo. Não, tudo deixamos, já deixamos para te seguir. E é aí que Jesus revela que todo aquele que deixa pai, mãe, filhos, filhas, campos, por amor de mim, e segue-me, e pelo amor do Evangelho, ele dará 100 vezes mais. Eu quero dizer uma coisa para você: o que você já deixou para Jesus, por Jesus, e para seguir a Jesus, o Senhor tem tudo guardado, tem tudo reservado para te dar 100 vezes mais. Agora, se você tem muitas coisas para deixar por causa de Jesus, e não toma essa atitude por causa da promessa, ele não se interessa. Ele se interessa pelo que você já fez. E nessa noite ele está dizendo: não foi em vão tudo que você entregou por amor ao mundo. Não foi em vão anos e anos sentado numa igreja, esperando a hora de fazer aquilo que tinha que ser feito. Não foi em vão aprender a palavra do Senhor e rejeitar as heresias para viver a plenitude da vontade de Deus. Não foi em vão, pastor Francisco, porque Ele já tem reservado para cada um de nós, neste tempo, 100 vezes mais. Ou você não acredita que Deus tem esse poder para te dar 100 vezes mais do que você já deixou? Eu acredito. E eu vou dizer um pouquinho: eu tenho vivido mais do que 100 vezes mais, porque a promessa de Cristo na minha vida, ela está se cumprindo de tal forma que eu estou sentindo a promessa de Deus na minha vida sendo já realizada. Por quê, irmãos? Porque eu olho lá atrás o meu colchão sem cama, sujo no sentido de usado demais, eu não tenho uma cama para dormir. Eu olho lá atrás o meu sofá sem uma forração ideal, eu tendo que botar pano no sofá para esconder se alguém aparecer. Eu olho lá atrás, eu não tendo nem um carro para transportar o que eu trabalhava, tinha que subir em ônibus, e tinha que pegar ônibus para Tijuca, para Barra, para Niterói, muitas vezes, para entregar lá, sem ter nada. Mas jamais
esqueci de falar do amor de Cristo e de estar no ministério da igreja. E aí eu te digo, eu já tenho isso na minha vida, já tenho sentido 100 vezes mais que Deus me abençoe. Eu sei que pode ser muito mais, mas eu quero dizer para você, muito mais que a minha vida não vai me satisfazer, porque eu já me satisfaço pelo meu comer, pelo meu beber, pelo meu vestir, pelo meu teto, que não é meu, mas que Ele me sustenta pagando o aluguel todos os meses. Então, irmãos, esse homem, ele rejeitou a Jesus porque não ouviu a promessa toda. Aí eu fico pensando, e por que hoje pessoas estão aceitando a Jesus? Por que hoje pessoas estão se dizendo evangélicas? Porque hoje pessoas estão entrando em igrejas sem saber sequer qual é a tendência teológica dessa igreja. Se ela é reformada, se ela é pentecostal, se ela crê no batismo do Espírito Santo, se ela crê em batismo de criança. Por quê? Porque, eu vou ser bem claro para você, porque se inverteram a proposta. Jesus, ele fez uma proposta e disse sobre o reino dos céus. Hoje, a igreja faz uma proposta e esconde o reino de Deus, dos céus, e dá importância aos tesouros da terra. Vem, segue Jesus. Você está com problema? Qual é o teu problema? Eu estou com um problema, estou doente, eu estou isso. Vem, Jesus te cura. Eu estou cheio de dívida, cheio disso. Vem, dá o teu dízimo, Jesus resolve o teu problema. Jesus vai fazer você ficar rico. Ou seja, cadê o tesouro no reino dos céus como a primeira proposta? É a segunda proposta, é a última proposta. Porque eles falam assim, faz o seguinte, segue a Jesus, goza da melhor casa, goza do melhor carro, goza da melhor saúde, goza da melhor família, e depois, quando você morrer, você entra no reino dos céus, e ainda vai ganhar uma fortuna. É assim que se prega hoje no Evangelho. Mas Jesus deixa claro, vai ter tudo com perseguições. Então não vai ter tudo para benesses e esbanjamentos. Vai ter tudo porque você está sendo perseguido, porque você está amando o Senhor, porque você não está desviando a doutrina que Cristo deu para você. Nessa noite eu quero dizer para você que esse jovem não recebeu a promessa toda. E que a igreja hoje não está recebendo a promessa certa. Não está. Existe o pentecostalismo, e esse culto é o culto da defesa da fé. Existe o pentecostalismo que foi instituído lá em Pentecostes, na festa de Atos, capítulo 2 e diante, mas foi renovado na Rua Azusa, no movimento pentecostal maravilhoso, em 1906. Esse pentecostalismo, pode olhar, pode estudar, tinha muitas visões, revelações, profecias, coisas sobrenaturais, tinha, mas a palavra que era pregada era a palavra de santidade, era a palavra de arrependimento, era a palavra de evangelização, era a palavra de poder sim, mas de mudança de vida primeiro. Só que ela veio com tanto fulgor, entrou no Brasil através de 2 missionários, e esses 2 missionários pregaram tanto o Evangelho, colocaram tanta doutrina de santificação, e foi edificando uma igreja, começou a colocar essa igreja em todos os cantos do Brasil,
e eles se chamavam pentecostais. Paralelo a isso, entrou a igreja renovada, igreja tradicional, que não aceitava esse tipo de manifestação do Espírito Santo, mas pregava o Evangelho, mas falava de santificação, mas falava de conversão. E sabe o que aconteceu, irmãos? Chegou uma hora, na faixa de 1980, que as igrejas estavam saturadas de ouvir sobre santificação, sobre conversão. E aí surgiram no Brasil, mas primeiro nos Estados Unidos, homens que começaram a pregar sobre prosperidade terrena, sobre poder da cura, sobre poder de resolver situações através da determinação. Determina que as coisas acontecem. Determina que teu marido volta, tua esposa volta. E começaram a pregar coisas pessoais e terrenas. Preste atenção no que eu estou falando. Pessoais e terrenas. Por quê? Ele começou a individualizar a fé. O homem parou de ser um corpo, um membro dentro de um corpo, e passou a ser um ego para servir o Senhor. Ou seja, buscar a sua própria vitória. Não me interessa mais ver a vitória dos outros. Me interessa apenas a minha prosperidade, a minha cura, o meu resultado. Irmãos, isso aconteceu com o neopentecostalismo. E aí a gente vê explodir a fé. Explodiu. Porque no neopentecostalismo o sobrenatural apareceu forte. Manifestações demoníacas, demônios se manifestando, pessoas vivendo libertação, mas infelizmente não conhecendo a base da doutrina da santificação, do perdão, da entrega ao Evangelho. E hoje a gente vive muitas e muitas pregações sobre o ego, o homem baseando-se na sua própria idolatria. E aí eu quero dizer para você, como você está vendo o Evangelho hoje? Como você está vendo a tua vida cristã? Está querendo receber somente as tuas bênçãos aqui? Ou está querendo buscar a tua vitória? Porque a tua vitória vai fazer você chegar na grande promessa, que é a salvação eterna e aquilo que Deus separou da sua vida no céu. Não pense você, não pense eu, que a promessa de Deus está fechada, paralisada nessa terra. Porque Paulo falou: se esperarmos em Cristo somente neste mundo, nesta vida, miserável homem que somos. E nós não somos miseráveis, irmãos. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O homem não é o centro das coisas no dia de hoje. É Deus ainda o centro de todas as coisas, através do nome do Senhor Jesus. Que nós possamos estar meditando na promessa completa e não na promessa que nos satisfaz. Porque aquele homem queria apenas uma promessa, a promessa da vida eterna
mas sem mexer em nada do que ele tinha. Quando Jesus falou que para mexer, que para ter a promessa da vida eterna, tinha que mexer muita coisa na sua vida. Irmãos, muitas coisas precisam mudar na nossa vida. E não é financeiro, é de comportamento, é de fruto, é de dedicação, de devoção e principalmente mudança de religiosidade. Quando a gente não conhece Jesus, a gente serve a santo, a gente serve a imagem, a gente serve a superstição, a horóscopo, a gente serve a várias coisas, buscando conhecimento. Mas quando temos Jesus Cristo na nossa vida, entendemos quem Ele é, nós só temos um mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amém, em nome de Jesus? Vamos ficar em pé nesse momento? Pedro, quando estava pescando, também não recebeu a promessa de que largasse tudo que ele estava fazendo, porque ele ganharia um tesouro no reino dos céus. Não. A promessa de Pedro foi que ele seria pescador de almas. Jesus fez uma promessa terrena, mas não uma promessa terrena financeira. Ele fez uma promessa terrena de ministério, de direção, de vontade. Irmãos, feche seus olhos. Eu quero dizer para você hoje, nesta noite, você tem uma promessa terrena, sim, mas de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Você tem uma promessa terrena, sim, para jamais ser abalado por qualquer vento de doutrina que venha sobre a tua mente. Você tem uma promessa, sim, de entender verdadeiramente o teu chamado no meio de uma multidão de enganos. Você vai permanecer buscando a presença do nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus, depois que fizer tudo o que tem para fazer nesta vida contigo, te dar tudo aquilo que Ele prometeu genericamente a todos que o seguem, Ele vai te dar um tesouro no reino dos céus. Louvado seja Deus. Então busque andar na presença de Deus, busque viver a presença de Deus e deixe Deus te abençoar. Bota a mão no seu coração. Bote a mão no seu coração. Eu quero que Deus verdadeiramente te abençoe. Mas a primeira bênção que eu quero que Ele te dê é saúde. Saúde para que você tenha vigor. Como Caleb teve vigor depois de 40 anos da promessa. Vigor de lutar pela sua promessa. Eu quero dizer para você, levante-se em vigor e declare a tua vitória sobre todas as coisas contrárias que estão balançando na tua vida, mas que você tem nesta hora a direção do Espírito Santo para pôr as mãos sobre todas as situações contrárias e declarar, não é determinar não, é declarar que o Senhor está cuidando de tudo na tua vida. O Espírito Santo de Deus nos faz andar na tua presença. Senhor, jamais, na melhor das minhas promessas que eu tive contigo, eu poderia imaginar hoje estar aqui falando livremente, sem depender de ninguém, a não ser do teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nesta noite eu te peço, fortifica a nossa vida